Bom dia aí, meus amigos. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. Bom dia a todo mundo que acordou cedo. Acordou bem cedo nessa sexta-feira aí. Se Deus quiser, teremos um maravilhoso final de semana aí pela frente. E vamos dar aqueles poucos minutinhos aqui para o pessoal ir entrando para a gente já começar a nossa live, a nossa short live, a nossa live curta agora desse início de manhã. Bom dia, Amanda. Acordamos cedo, né? Mais uma vez. Vamos lá então. Pessoal, lembrando, né, aproveitando aqui esses momentos iniciais para lembrar, bom dia Fran, bom dia Karen, bom dia Alexandre, bom dia Alan, bom dia Andresa, obrigado aí a todos vocês que estão aqui desde cedo. Então, só para fazer uma lembrança aqui, que no dia 5 de setembro nós vamos começar a nossa última turma desse ano de 2023 do treinamento Gerente Nota 10 online. E teremos novidades. Além das as nossas 12 aulas programadas, nós ainda teremos mais 4 dias de mentoria para ajudar as pessoas nos trabalhos que nós pedimos para serem feitos. E os trabalhos são muito importantes para reforçar o conteúdo e para a pessoa colocar o conteúdo do treinamento em prática. Não adianta nada fazer um treinamento se a gente não trouxer esse conteúdo para a nossa vida prática. Isso aí, em se tratando de gerência, de liderança, de gestão de pessoas, é mais importante ainda, tá? Bom, Marli, bom dia. E aí, Karen? Bom dia a todas as pessoas que estão entrando aí, que acordaram cedo, que estão entrando. Mais um minutinho aí, a gente já vai começar o nosso conteúdo, ok? Sexta-feira, né? Normalmente é um dia importante aí pro pessoal do varejo, né? Essa live hoje aqui está muito dedicada para o pessoal do varejo. Claro que tem alguns insights que podem ser levados para outros segmentos, mas especialmente para o varejo a gente está fazendo essa live, a primeira live que a gente está fazendo bem cedo, justamente para dar essa orientação e esse up para o final de semana, né? Final de semana que muitas vezes tem uma participação aí de mais da metade da venda semanal. Então essa live ela foi programada justamente com essa intenção, né? Um up nesse momento tão importante da semana, ok? Bom, vamos lá então, vamos começando aqui o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu tomar só mais um golinho do café. Pronto. Então, vamos lá, começando o nosso conteúdo de hoje. Essa live vai ficar gravada no Instagram, as pessoas vão poder revê-las caso queiram, e quem perdeu alguma parte é só entrar lá depois para assistir. Começando aqui contando uma experiência minha. Em 1994 eu ainda tinha 23, quase 24 anos, e eu trabalhava numa loja no Rio de Janeiro. Não existe mais essa loja, chamava Philippe Martin, e nesse momento eu era subgerente da loja. E aí a minha gerente, Ângela, me chama e vem me dar uma notícia. Fala: Augusto, olha, a loja do Shopping Plaza em Niterói, ela teve um motim lá, né? Muitos vendedores ali se rebelaram contra a empresa, enfim, o gerente também não deu conta. Então nós tiramos essas pessoas da loja, estão suspensas, e hoje basicamente dentro da loja tem um auxiliar administrativo, uma vendedora mais antiga, uma outra que entrou na loja tem uma semana, e vão entrar 3 vendedores novatos na loja, 0 quilômetro. Isso era a véspera de um Dia dos Namorados, que é uma data muito especial para o varejo, e nessa véspera do Dia dos Namorados haveria um balanço na loja, né? Então, um balanço começando às 6 horas da manhã,
terminando por volta de 9 e depois um dia de muito trabalho, de muita intensidade pela frente, né? Então, essa minha gerente, a Ângela, disse o seguinte: olha, você foi convidado para assumir essa loja provisoriamente, porque já tem uma gerente sendo contratada, uma gerente que seria contratada de fora da empresa. Porém, como essa gerente ainda está sendo, né, treinada inicialmente, etc., resolveram colocar uma pessoa de dentro, que já conhece os processos, a cultura da empresa, etc., para tocar a loja em uma semana. Então, esse é o desafio para você. A gente quer saber se você está afim. E eu topei, eu já tinha sido gerente em outra empresa e acreditei que estava preparado para o desafio. Ok. E era justamente um final de semana, uma véspera do Dia dos Namorados e depois o próprio Dia dos Namorados, enfim, um período de muito fluxo dentro de loja. Eu não teria tempo naquele momento ali para fazer um grande preparo da equipe, né? Na verdade, ali eu tinha que bolar um plano de ação emergencial, né? Então, o que eu fiz? Eu reuni o pessoal, a gente fez lá o balanço, né? Então, orientação para o balanço, junto com as pessoas da empresa que faziam o balanço. E aí, naqueles 30 minutos antes da loja abrir, eu falei: pessoal, a gente não vai ter muito tempo de conversar, né? Novamente, muito prazer, eu sou Augusto, blá, blá, blá. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai cair dentro das vendas. Eu preciso que vocês conversem bastante com o cliente, que façam boas sondagens, e eu vou estar participando dos atendimentos com vocês, tá? Como hoje é véspera do Dia dos Namorados, em todo atendimento a gente vai perguntar para o cliente: aí, o que você vai fazer amanhã no Dia dos Namorados, né? Caso o cliente tenha namorado ou namorada, ele vai dizer o que ele vai fazer. Caso ele não tenha, ele vai dizer que não tem e vai dizer o que ele vai fazer naquele dia, e nós vamos fazer sugestões, tanto de situações e produtos, né? A gente vendia, no caso, confecção naquela época, nessa loja, né? Tanto a confecção que ele vai usar, né, para estar com o namorado, com a namorada, quanto para a confecção que ele pode usar não tendo namorado ou namorada, mas vai sair, etc. Enfim. E a gente bolou ali um plano de ação literalmente emergencial, e eu tive durante o dia que ficar ciscando, né, em todos os atendimentos para que o resultado fosse o melhor possível. Em alguns momentos da loja, quando a loja dava uma esvaziada, eu fazia algumas orientações complementares, como, por exemplo, para vendedores que não estavam tentando fechar a venda, estavam deixando o cliente sair da loja sem uma tentativa de fechamento, sem fazer uma proposta para esses clientes. Enfim, durante o dia a gente foi fazendo algumas orientações em momentos que a loja dava uma esvaziada. E aí esse dia 11 de junho foi muito bom, o dia 12 foi muito bom também, a gente ainda trabalhou ali mais uns 5 dias. E o detalhe, naquele momento ali, quando eu recebi a proposta, eu estava recebendo uma loja na antepenúltima colocação geral da empresa. Até o dia 10 de junho daquele ano 1994, a loja era antepenúltimo lugar, 16º ou 17º lugar, se não me falha a memória. E quando eu entreguei a loja em terceiro lugar, né? E eu digo, né, podem tirar da gente um monte de coisas, mas tirar da gente as nossas histórias, as nossas conquistas, etc., isso jamais. Então isso está guardado na minha cabeça há quase 30 anos. E por que eu estou conversando isso com vocês agora? Porque essa introdução, primeiro de tudo, né? Quando a gente vai encarar todo o nosso dia de trabalho, mas dias muito importantes, como por exemplo um final de semana, todos os dias são importantes, mas o final de semana ele tem uma importância especial, e isso varia um pouco de loja para loja, mas o final de semana ele tem um diferencial de faturamento. Então, sempre quando a gente vai encarar um dia como esse, a gente precisa ter um plano de ação, algo que já esteja planejado daquilo que a gente tem que fazer naquele momento, né, para ter os melhores resultados possíveis. Nada de malabarismos ou coisas impossíveis. São coisas que são
possíveis, tá? E eu vou falar daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, sobre algumas ações práticas, tá? Mas antes de falar sobre essas ações práticas, disso que a gente tem que planejar, né, disso que a gente tem que colocar no nosso plano de ação, eu queria falar uma coisa que é inerente a qualquer profissional de qualquer área, que é a questão comportamental, né? O nosso treinamento, o Tríplice Coroa em Vendas, ele tem 3 bases: comportamento, a parte técnica e o relacionamento com o cliente, que é a formação de carteira de cliente. Mas o primeiro ponto que eu sempre gosto de enfatizar, tanto para a área de vendas quanto para qualquer outra área, é a questão comportamental, é a questão emocional, é como você se coloca naquele momento. Tá? Todo momento é importante e existem alguns momentos mais importantes, certo? Então, a questão comportamental, em primeiro lugar, é a própria pessoa conversar um pouco consigo mesma, né? Refletir um pouco, sabe, de como que ela acordou naquele dia, como que está o estado emocional dela, que ela tenha nessa reflexão a inteligência emocional de entender como ela está e pensar, pô, cara, hoje eu não acordei muito bem, tô sentindo, né, que eu acordei um pouco mal-humorada, mas eu não vou levar isso para dentro do meu trabalho, para dentro dos meus relacionamentos, inclusive. Eu vou, apesar de sentir que não acordei muito bem hoje, eu vou ser uma pessoa simpática, eu vou entrar no meu trabalho e vou dar bom dia para todo mundo, mesmo sem estar com vontade de dar bom dia, porque quem sabe, né, eu dou um bom dia, uma outra pessoa me dá um bom dia melhor ainda, e aquilo ali já faz eu melhorar o meu estado emocional, o famoso estado de espírito, certo? Então, refletir um pouco sobre essa questão emocional e comportamental, agradecer, sabe? Eu acho que a gratidão é importante. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por todas as oportunidades que eu vou ter durante o dia. Obrigado por todas as pessoas bacanas que eu vou conhecer durante o dia. Vou trocar experiências humanas. Isso é uma coisa muito bacana da área de vendas, né? Poder trocar experiências humanas, falar sobre, às vezes, sobre filhos, falar sobre filmes, falar sobre, enfim, qualquer coisa que aconteça durante o dia, porque existe esse relacionamento humano e é importante. Então, obrigado pelas trocas que eu vou ter, obrigado também por algum cliente mal-humorado que eu vou atender hoje durante o dia e que vai me ensinar a ser uma pessoa mais paciente, mais resiliente, etc., porque isso é um treino também. Obrigado por todas essas experiências que eu vou ter durante o dia, sabe? E assim, conversa um pouco com Deus, tá? Fortaleça o seu emocional, fortaleça o seu espiritual, sabe? Quem gosta, faça suas preces, faça suas orações, tire um momento para isso, porque isso é o nosso fortalecimento interno. E eu acredito muito que isso é essencial para qualquer pessoa, de qualquer área de trabalho, para realmente ela dar o tom do seu dia, ela dar, inclusive, o tom de como será o seu dia, sabe? É legal a gente pensar no eu sou, né? Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa bacana e vou conversar bem com as outras pessoas também. Eu sou um cara que sou esforçado, eu vou me esforçar muito nos atendimentos de hoje, sabe? Para a galera do varejo, visualiza o que você quer. Eu já falei isso em outras lives e vou repetir agora. O Arnold Schwarzenegger, quando ele era um adolescente ainda magrinho, ele ele visualizava o futuro dele campeão mundial de fisiculturismo. Essa visualização, que é o você pensar, mas você também sentir aquilo, é muito importante. Por quê? Porque é como se você estivesse decretando para você mesmo aquilo que você quer de verdade, né? Então é importante você decretar isso. Visualiza, eu hoje vou fazer vendas altas. Eu hoje estou me vendo sorrindo com o cliente, conversando com o cliente, conversando sobre um filme que eu vi ontem, que eu achei muito bacana e que vai ser uma boa troca, inclusive para fazer o meu atendimento ficar, né, mais leve, para não ficar só aquele papo vendedor-cliente, vendedor-cliente.
que é chato, né? Então, eu estou me vendo fazendo isso, me divertindo com os clientes, trocando, sabe? Resolvendo problemas, porque às vezes a pessoa me traz problema e eu vou resolver problema com paciência e vou manter meu sorriso no rosto, né? Eu vou enfrentar dificuldade, eu estou vendo, eu vou ter dificuldade quando eu estiver, por exemplo, oferecendo, demonstrando para o cliente um produto que ele não me pediu, mas eu também estou vendo ele aceitando, baseado em bons argumentos que eu estou dando. Eu estou visualizando isso. É isso que eu quero para o meu dia de verdade, certo? Que eu estou me vendo fazendo as tais vendas altas que eu preciso para chegar no total que o meu gerente estabeleceu para mim? Não. O que eu estabeleci para mim, que é acima do que o meu gerente estabeleceu para mim. Entendeu? Acima da continha que eu fiz, do quanto que eu vendi no dia, no quanto que eu tenho que vender no dia, perdão, eu estabeleci, certo? O quanto que eu vou ter a mais, o quanto que vai ser o meu plus, o quanto que vai ser a minha sexta-feira forte, o meu sábado forte e o meu domingo forte, que vão ser combustível para eu trabalhar muito bem na segunda-feira, naquele dia que está todo mundo com cara de sono, com cara de desanimado. Como eu tive um final de semana excelente e próspero, eu vou começar segunda-feira já em quinta marcha, e não em ponto morto para passar a primeira, certo? Então, estabeleça o seu nível de comportamento e o seu nível de técnica durante o dia. E não menos importante, veja-se fidelizando clientes. Carteira de clientes é importantíssimo para os melhores vendedores, para as pessoas mais prósperas de presente e de futuro também. Então isso é extremamente importante. Visualize você lá, sorridente com seu cliente, você anotando, né, coisas importantes a respeito dele, inclusive a parte emocional e cultural que vocês tiveram durante o atendimento, para que isso sirva de combustível para as próximas vendas futuras que você está planejando fazer, certo? Então, estabeleça esse seu nível de comportamento. E aí, gente, vamos falar agora aqui mais da parte técnica da venda, do atendimento. Primeiro de tudo, quando você vai trabalhar e você chega lá com um plano de ação pensado, estruturado, daquilo que você tem que fazer e daquilo que você se preparou para fazer, você vai ter realmente o melhor resultado possível para aquele dia, tá? Caramba, Augusto, mas eu não me preparei, eu não fiz plano de ação, etc, etc. Cara, naquele momento ali, faça um plano de ação emergencial, certo? Melhor do que você não ter plano de ação nenhum, mas eu não me preparei. Sim, você não vai ter o teu plano de ação excelente, o seu plano de ação top, mas pelo menos naqueles, às vezes, 20, 30 minutos antes de você começar a exercer a sua função, a sua venda ali, pare e fala, cara, eu tenho que pensar no que eu tenho que conversar hoje com o meu cliente, tenho que pensar como é que vai ser o meu trabalho para fazer uma venda adicional, se eu trabalho com confecção, como que vai ser o meu trabalho, né, no provador, trabalho de cabine, o que eu não posso deixar de perguntar para o meu cliente numa sondagem inicial. Então, cara, naqueles 20, 30 minutos, pense em alguma coisa, escreva no papel, tire daqui e bote para o externo, para o papel, e leia aquilo ali diversas vezes durante o dia, em alguns pequenos momentos de intervalo, para você não perder o teu plano de ação, certo? Esse plano de ação emergencial que você fez 20, 30 minutos, repito, tem que ser uma emergência, tem que ser uma coisa que, se houver algum problema, você não conseguiu, você fez ali de emergência, mas você não pode viver de plano de ação emergencial. Você tem que se preparar antes, inclusive treinando com colegas e com gerentes, situações que você vai passar, que você sabe que você vai passar com os clientes reais, certo? Então, vamos lá. Primeiro, plano de ação. É top, é nota 10, é o vendedor top, é o vendedor que se preparou
para ter dias prósperos, dias excelentes, certo? Segundo, plano de ação emergencial. Não me preparei adequadamente, não fiz plano de ação, mas eu vou agora me esforçar para fazer algo de emergência, certo? Não vai ser o melhor pensado, mas vai ser o que eu consigo pensar agora, 20, 30 minutos antes da loja abrir, ok? E sem plano de ação? Aí tu é o modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você não vai ter o melhor resultado possível. Então, plano de ação é top, é excelência. Plano de ação emergencial é aquilo que você, de forma emergencial, vai fazer naquele dia para tentar corrigir a falta de um plano de ação melhor pensado. É melhor esse do que não ter. E não ter plano de ação? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não vai ter o melhor resultado possível naquele dia. Não é isso que a gente quer, né? Então, muito importante a gente pensar a respeito disso. Bom, e aí vale uma dica importante para os gestores, gerentes, líderes, gestor de pessoas. Vocês devem ter os planos de ação da sua equipe montado e estimular para que cada um traga o seu plano de ação, né? Cada vendedor traga o seu plano de ação escrito, para você poder, primeiro de tudo, olhar o plano de ação individual deles e depois poder fazer algumas orientações, certo? Quando eu, como gerente, como gestor, estimulo o meu vendedor a pensar, eu estou transformando ele num pensador e não simplesmente num executador. Veja bem, você, gerente, pode fazer o teu plano de ação e dizer, galera, olha só, amanhã ou na próxima semana ou sei lá, outro dia, a gente vai fazer isso, isso e isso. Você está determinando e você só está transformando seus vendedores em executadores dos seus planos, certo? Não está errado exatamente você fazer isso, mas é incompleto. É menos do que você poderia fazer, senhor gerente, líder, gestor. Então, num primeiro momento, peça para que o vendedor construa o seu plano de ação por escrito. Você, gerente, gestor, líder, já tem o plano de ação que você quer passar para a sua equipe. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer uma troca. Inclusive, você vai ter também boas ideias que você não teve vindo da sua equipe. Então, você vai ter uma troca muito mais produtiva, uma troca muito mais rica. Então, tenha o plano de ação que você planejou para a sua equipe, porém, peça que cada um traga o seu. E aí, depois, você, lendo o plano de ação de cada um, você insere ali algo que eles possam ter deixado de fora e que você pensou, e também você vai ter a troca. Às vezes, gostei da ideia desse meu vendedor aqui, vou passar para a equipe toda. É uma ideia que vale a pena para todos. E aí, obviamente, dê os créditos a ele. Fala, fulano, olha só, esse daqui, esse ponto aqui do teu plano de ação, inclusive foi o fulano de tal que fez, a ideia é muito boa, por isso que eu estou passando isso para você também, por isso que eu estou te orientando para você colocar isso aqui em prática, certo? Dê o crédito para a ideia das pessoas, ok? Tecnicamente falando, o que a gente tem que fazer durante os atendimentos? Primeiro de tudo, conexão humana, quebra de gelo. Início de atendimento tem que ter o quê? Tem que ter sorriso e tem que ter conversa. Não pode ser simplesmente, posso te ajudar? Qual é a sua procura hoje? Tá? Eu sou proibido de perguntar ao cliente se eu posso ajudar ele? Não é proibido, mas não pode ser só isso. Se você fizer um posso te ajudar com um sorriso no rosto e na sequência você já conversar com ele, tudo bem. O posso te ajudar não vai ter uma participação tão efetiva naquela mensagem. A mensagem vai ser muito mais o bate-papo, vai ser muito mais a simpatia do que a pergunta inicial, entendeu? Os primeiros treinamentos que eu fiz quando eu era vendedor, lá com os meus 19 anos, é proibido perguntar se posso te ajudar. Eu não acho que seja proibido. Agora, se posso te ajudar e você ficar calado, aí realmente é muito chato. Eu não faria isso.
Agora, se, pô, tudo bom, não sei o que e tal, pô, posso te ajudar? Olha, você hoje é o primeiro cliente que eu estou atendendo no dia, muita sorte, já gostei de você, você é a minha sorte do dia. O posso te ajudar fica com uma representatividade naquela comunicação e naquela mensagem desse tamaninho. Vai ficar muito mais claro e nítido para o cliente é a tua mensagem simpática, sorridente, etc. Entenderam? Então, a conexão antes de começar a venda, um bate-papo inicial é muito importante. Augusto, tem clientes que eles são mais fechados. Você só vai saber se a pessoa é fechada ou não, se ela aceita a comunicação ou não, se você tentar a comunicação. Entendeu? E é claro que uma pessoa que você veja que ela não esteja querendo se comunicar com você aqui, porque você tentou uma, duas vezes e ela está mais fechada, você dá um espaço para ela e depois volta de novo conversando. Entendeu? Então, claro que você vai respeitar a pessoa, mas você só vai poder dizer, né, só vai poder afirmar que a pessoa queria ou não queria comunicação se você, como agente, e não como cara passivo, tentar a comunicação, certo? Então, tente a comunicação com o seu cliente. Isso, detalhe, né? Tem que ser bem treinado. Uma coisa que a gente realmente tem que evitar é de ser o vendedor chato. Porque, vamos entender uma coisa? Melhores vendedores se divertem durante o seu trabalho, durante o seu atendimento, certo? Isso é o vendedor que é top. Ele se diverte com os clientes dele. O cliente, ele entra na loja, ele está se divertindo. Ele está comprando. Para ele aquilo ali é diversão. E aí vem um vendedor sendo chato, um vendedor que não estabelece comunicação com o cliente, comunicação e conexão com o cliente, fica aquele atendimento muito sem graça, muito cinza, muito chato. Isso não é legal, certo? Então, primeiro de tudo, estabeleça a comunicação com o cliente. Segundo, durante a conexão, durante um bate-papo, faça as suas perguntas de sondagem. Outro dia eu falei num treinamento, tá? Existe o vendedor que não faz sondagem, existe o vendedor que faz sondagem de uma forma robótica e existe o vendedor que faz sondagem dentro de uma conversa. É claro que se você é vendedor novato, você vai acabar fazendo a sondagem de uma forma mais robótica. Por quê? Porque você ainda não pegou o jogo, entendeu? Você sabe o jogo, você está jogando, mas você ainda está travado. Gente, é melhor você fazer sondagem robótica do que não fazer sondagem nenhuma. Mas você também deve estabelecer um tempo para que essa sondagem ou que essas perguntas que você não pode deixar de fazer estejam inseridas dentro de um bate-papo. E não assim, perguntas sequenciais. Mas você está procurando o quê? Mas qual modelo? Mas qual a cor? Mas que estampa? Pô, tu faz 4, 5, 8 perguntas uma atrás da outra, é robótico e é chato. Repito, tá? Isso tem que ser treinado com bastante intensidade para que o vendedor não fique muito tempo nessa sondagem robótica, tá? Mas para quem está iniciando, é melhor fazer a sondagem robótica, que também é um treino durante o atendimento, do que não fazer sondagem nenhuma, certo? Então não sondagem, não pode acontecer. Sondagem robótica, se você ainda é novato, é aceitável, não é o ideal, mas é o aceitável, mas tem que se estabelecer um tempo para que esse vendedor novo aprenda a fazer uma sondagem, colocar as perguntas dentro de uma conversa. Aí é a sondagem bate-papo, é a sondagem com uma energia boa, entendeu? Para o vendedor ele está fazendo bate-papo sondagem, para o cliente ele tem que sentir que é só uma continuidade de bate-papo, tá? E um detalhe importante, sondagem não é feita para enganar clientes. Pelo contrário, sondagem é feita para os melhores vendedores que gostam de deixar o seu cliente satisfeito e entenderem a cabeça dele, o que ele gosta, o que ele precisa, etc., para ofertar, para demonstrar os produtos certos e não empurrar qualquer coisa no cliente, certo? Então a sondagem, ela é verdadeira, ela é honesta e ela é benéfica para o cliente. Empurrar é que não é, certo? Então, vamos conversar para fazer boa sondagem.
detalhe importante, é importante que vocês tenham anotadas as perguntas iniciais que devem ser feitas para que não se esqueçam de fazer. E também tenham anotado as perguntas que vocês fazem durante o atendimento para poder abrir o leque do atendimento e você, através da sondagem adicional, fazer também vendas adicionais, certo? Façam as demonstrações baseadas na sondagem, certo? Qual a diferença de apresentação para demonstração? Apresentar é você pegar um produto e falar a respeito dele. Com todo o conhecimento que você é obrigado a ter a respeito do produto, você vai falar daquele produto, vai explicar tudo do produto para o cliente. Isso é apresentação. Só existe demonstração quando essa apresentação é conectada com a vida do cliente. Então, se você fez boa sondagem, você vai fazer demonstração. Se você não fez boa sondagem, o máximo que você vai fazer é uma boa apresentação de produto. E aí vão faltar os argumentos fortes, os argumentos que balançam o cliente, os argumentos que falam ao coração e ao emocional do cliente, certo? Então, a demonstração, ela é conectada com a sondagem. Então, é falar bem do produto conectado à vida do cliente. Então, sim, você tem que dizer que o cliente vai usar muito bem o computador dele para fazer as planilhas dele, para poder fazer os textos dele, um computador rápido que não trave a internet que ele precisa para trabalhar, isso porque você está vendendo um computador. Ou aquela camisa que vai deixar, né, o cara se sentindo mais poderoso, mais bonito, mais sedutor, porque foi isso que você percebeu na sondagem dele, né? Ou aquela sandália, aquele calçado que vai fazer a mulher se sentir mais bonita, porém mais confortável. Por quê? Porque durante a sondagem você viu que ela trabalha 7, 8 horas por dia em pé. Então não pode ser uma sandália qualquer, tem que ser uma sandália linda e confortável, que você vai ficar em pé o dia inteiro, né? Então, assim, sondagem é a base da demonstração. Demonstração sem sondagem, no máximo, vai ser uma boa apresentação de produto, mas não vai estar conectado com a vida da pessoa, certo? Através do bate-papo e de sondagem, você também vai saber quais são os adicionais que você pode ofertar e demonstrar para o seu cliente. Então, quem é fera na sondagem, quem é fera em entender seres humanos e as suas necessidades, gostos e desejos, vai ser fera na hora de adicionar também, certo? Muitas vezes o vendedor ele fica preso ao produto que o cliente pediu. Por quê? Dificuldade de comunicação e dificuldade de sondagem. Porque se eu dissesse para um vendedor, olha cara, aquela pessoa ali adora camisa preta e normalmente quando ele compra, ele só compra de 3 em 3. Se eu falasse isso para um vendedor, ele iria oferecer e demonstrar menos de 3 camisas pretas para aquele cliente? Claro que não. Por quê? Porque ele já sabe que a pessoa gosta de camisa preta e compra de 3 em 3. Só que isso foi falado por alguém. E o cliente não fala, olha, eu vim aqui para comprar uma camisa, mas eu também uso outras camisas para outros momentos da minha vida, e eu adoro usar bermuda nos meus momentos de lazer, mas para trabalhar eu uso calça. O cliente não chega na loja falando assim, certo? Olha, eu uso óculos, mas eu não gosto de usar só o mesmo óculos, tá? Eu gosto de usar modelos diferentes, cores diferentes, etc, etc. O cliente não vai falar isso. Ele vai entrar procurando um óculos, certo? Então, se eu tenho uma pessoa, um vendedor que é bom de conversa e sabe fazer as perguntas certas, ele vai conseguir abrir o leque da venda e oferecer, demonstrando aquilo que o cliente precisa, aquilo que o cliente gosta, aquilo que o cliente deseja. Conexão, não é enganação, não é empurração, certo? Bom, nenhum cliente sai da loja sem receber uma proposta, tá? Falando rapidamente a respeito de fechamento, negociação, proposta. Um cliente ele está interessado em algum produto, não deixa ele sair da loja sem uma forma de pagamento, certo? Muitas pessoas não fazem conta de divisão de cabeça. Aí chega lá o vendedor robozinho e fala assim, não,
porque esse tênis de R$800 eu posso fazer para você em 6 vezes. Cri, 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 cri. O que são R$800 em 6 vezes? Na cabeça de muitos clientes, ele não consegue fazer essa conta. Agora, se você chegar e conversar com o cliente já está indo embora. Você, peraí, cara, antes de você ir embora, deixa eu só te mostrar uma proposta aqui. 1 minuto, 1 minutinho. Faz assim, ó, que é pouquinho. 1 minutinho, vem aqui comigo. E você pega e fala com o cara, ó, você pode fazer isso aqui, você dá isso daqui à vista e ó, divide isso aqui, olha aqui, ó, teu tênis de R$800 virou 120 por mês. Hã? É, de 800 você vai pagar 120 por mês. 800 pode estar fora do teu orçamento, mas 120 está dentro. E aí você balança o cliente. Muitos clientes compram. Porque uma coisa, gente, você vê lá, 800. 800 é caro ou é barato? Eu posso ou eu não posso? Eu devo ou eu não devo? Eu tenho ou eu não tenho? Existe essa mensagem que está rodando aqui no teu cérebro. Quando você bota 120, eu tenho ou não tenho, eu posso ou não posso, eu devo ou não devo, é caro ou é barato, é diferente aqui no teu computador. Então, às vezes aquele cliente que está entrando na loja e quer sair rápido da loja, o nome disso, essa técnica é fechamento antecipado, certo? Você tem que conversar com essa pessoa e fazer uma proposta para ele antes dele ir embora, certo? Mesmo a pessoa que não compre, ela sai da loja muito mais propensa a voltar do que aquela pessoa para quem você não fez proposta, certo? Porque o cara para quem você não fez proposta saiu com o valor inteiro na cabeça, rodando no cérebro dele. Não, muito caro, não tem esse dinheiro, não dá para mim, etc, etc. O outro fala assim, porra, mas 120 por mês dá para mim. Eu acho que no próximo pagamento eu vou voltar aqui para comprar esse tênis, essa camisa, esse computador, né? Essa joia, seja lá o que for que você vende. Então não deixe o cliente sair da loja sem uma proposta com formas de pagamento que estejam dentro do orçamento dele. Não tenhamos preguiça de fazer o nosso trabalho. Qualquer pessoa que está em contato com alguém que está vendendo alguma coisa, obriga esse vendedor de qualquer produto que seja a fornecer a essa pessoa uma proposta, certo? Então, isso é muito importante ser feito. Faça a sua carteira de clientes, cadastre os seus clientes, tá? Já está provado por A mais B há muitos anos, aliás, não é muitos anos não, tá? Há séculos, que vendedores e empresas que têm carteira de clientes são muito mais prósperos do que os vendedores ou empresas que vivem aí mendigando, né, para ver se algum cliente vem à sua loja. Então, você tem que contar com um movimento orgânico, um movimento natural? Claro que sim, mas você não pode depender dele. Então faça clientela. Fazer clientela dá trabalho, porque você tem que estabelecer relacionamento. E hoje, muitas empresas e muitas pessoas, seres humanos, vendedores, estão optando somente por ferramentas digitais e robotizadas, entendeu? Elas podem e vão ajudar, mas, gente, a potência de um relacionamento, de uma conversa, principalmente para quem trabalha num varejo de relacionamento, porque existe varejo de autoatendimento, Riachuelo, Renner, Líder, CIA, etc. Isso é varejo de autoatendimento. Lojas menores que o vendedor é comissionado e que ele interage com o cliente é varejo de relacionamento. Então, não deixemos de fazer relacionamento com o cliente. Tem muita esperteza e pouca inteligência hoje no mercado, entendeu? Às vezes o vendedor ele tem muito tempo ocioso e não está se relacionando com seus clientes, não está ligando. E aí, cara, tu viu o jogo ontem, foi bacana? Pô, também, lembrei de você, torci, não sei o que e tal. E aí, fulano, você usou a camisa? Como é que foi a festa? Foi bacana? E aí, fulano, tá usando o computador? E aí, não falei para você que o computador é muito bom? Tá fazendo as planilhas? Não tá mais rápido do que o que você tinha antes? Não sei o quê. Tem que ter relacionamento.
sabe? Não sejamos escravos somente do digital. Porque se a gente ficar escravo do digital, não tenham dúvidas, todos vocês são clientes também. Você sabe quando você está recebendo uma mensagem que não é para você, que é uma mensagem que foi para todos. E aí, quando você recebe uma mensagem que foi para todos, a pessoa que te enviou essa mensagem, ela está te valorizando? Você gosta de ser tratado como qualquer um? Não gosta. Então, assim, para as pessoas que nós tenhamos um bom relacionamento durante o atendimento, carteira de cliente. Para pessoas que a gente não teve um bom relacionamento durante o atendimento, que foi um atendimento frio, cliente-vendedor, tudo bem, use as ferramentas digitais que estão disponíveis no mercado. Mas não deixemos de ser humanos com clientes bacanas que são humanos com a gente também. Senão a gente fica literalmente dependente do movimento de porta, tá? Então faça a sua carteira de cliente. E uma última dica importante, tá? Para a gente já indo aqui para o fim dessa live. Acompanhe todo o seu cliente até a porta da loja. Gente, você vê, né, quando a pessoa recebe um treinamento e ela entende o treinamento, e quando ela recebe um treinamento e ela robotizada só executa o treinamento sem entender o que ela está fazendo. Por que a gente acompanha um cliente até a porta da loja? Educação, gentileza, uma última boa impressão que a gente está deixando para o cliente, e de preferência que a gente tenha tido uma boa, né, um bom relacionamento com o cliente no atendimento, seja ele um atendimento mais curto, seja ele um atendimento mais, né, mais longo, e que a gente goste, e que a gente vai levar a pessoa até a porta da loja. E isso é para quem compra e também é para quem não compra. Porque se você só leva à porta da loja, só se despede do cliente que comprou contigo, significa que você só faz isso para quem paga. E não é a melhor forma de fazer as coisas, né? Fala muito sobre quem nós somos. Então quer dizer que eu só sou educado com quem paga? Só sou gentil com quem paga? Quem não paga, eu não sou gentil? Imagina a pessoa que não comprou contigo, recebendo, né, aquele carinho final, falando o seguinte: fulano, vamos então, vou te levar até a porta da loja comigo, que você não é só um cliente, você é meu amigo. Pô, mas não comprei nada contigo? E daí? Meus amigos não compram comigo sempre, entendeu? Hoje você não comprou, amanhã você pode, e mesmo se você voltar aqui outro dia e não comprar comigo, você vai continuar sendo meu amigo. E leva a pessoa até a porta da loja. Então o vendedor vende, ele fica ali na porta da loja esperando para se despedir do cliente. O vendedor não vende, ele está lá no fundo da loja e fala: valeu, cara, obrigado, qualquer coisa me procura. Esse cara não entendeu o treinamento. Ele pode estar executando o treinamento, né, sem entendimento, levando o cliente à porta que comprou. Mas na nossa técnica de venda, dos 10 passos da venda, é acompanhar o cliente até a porta da loja ao final do atendimento. Não é ao final da compra. Atendimentos podem gerar compras ou não. Atendimentos podem gerar vendas ou não. Mas a técnica diz: acompanhe o cliente até a porta da loja ao final do atendimento. Certo? Uma dica importante, tá? Ao final do dia, balanço final. Faz a sua reflexão. Como é que foi meu dia? Meu dia foi legal, meu dia foi mais do que eu esperava, foi o que eu esperava, foi menos do que eu esperava. Como é que eu vou fazer para amanhã ser melhor do que foi hoje? Sabe, essa reflexão é muito importante, certo? Como é que foi o meu comportamento hoje? Eu realmente estava, né, em quinta marcha, estava animado, etc. O que eu vou fazer para estar mais animado amanhã? Entendeu? Pô, eu sei que eu tô com aquele negócio ali me incomodando em casa e tal, e como que eu vou fazer com que isso não tenha um reflexo tão grande no meu dia? Como é que eu faço para controlar o meu emocional, para não deixar isso me abalar durante o dia? Foco, conecta com o cliente e desconecta com isso que está te perturbando, né, naquele momento. Enfim, essa reflexão de final de dia é muito importante, certo? Então, reflita, sabe? Agradeça pelo seu dia e começa a rabiscar o seu plano de ação para o dia seguinte, certo? Se você hoje
começa a rabiscar o seu plano de ação para o dia seguinte, você já não está tão emergencial como aquele cara que começou a rabiscar o plano de ação dele. Emergencial, 20, 30 minutos antes de começar a trabalhar, certo? Bom, gente, 44 minutos de live, estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham um final de semana muito próspero, com muitas vendas altas, com muitas vendas bem trabalhadas, e que esse final de semana próspero, feliz, etc., seja um combustível para que vocês comecem bem a próxima semana, tá bom? Lembrando, dia 5 de setembro começaremos a nossa última turma do treinamento Gerente Nota 10 online. Para aquelas pessoas que são gerentes e não têm ainda um treinamento gerencial, façam, serão melhores, com certeza. Para aquele vendedor responsável, subgerente que quer ser gerente, que quer ser um líder, que quer ser um gestor de pessoas no futuro, façam também esse treinamento, porque você já vai poder treinar a gerência antes da gerência com o seu gerente atual. Isso vai te ajudar bastante, tá? Do dia 5 ao dia 8 de outubro, estamos com um treinamento Immersion em Petrópolis, Rio de Janeiro, para gerentes que vão para a supervisão, supervisores, gestores de empresas e também para proprietários, tá? De 5 a 8 de outubro, tá bom? E eu já ia esquecendo aqui, não posso esquecer, 30 de setembro, que é um sábado, e 1º de outubro, que é um domingo, nós teremos um Immersion em liderança. É um final de semana, 2 dias, em Natal, Rio Grande do Norte, tá? As pessoas interessadas, falem comigo no privado, no direct ou no WhatsApp, tá bom? Bom final de semana para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!